Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e finalmente chegou o dia no qual nós vamos conversar sobre Shakespeare aqui nesse canal. Recentemente eu li A Tempestade, a última peça que Shakespeare escreveu sozinho. E que foi escrita em 1611, publicado não, mas encenada em 1612, 13. É um pouco ponto fora da curva na obra de Shakespeare, porque ela tem alguns elementos interessantes, assim. Há aqui o protagonista, que é um mago, sim, magia, vingativo. Temos um espírito do ar e do fogo e também uma criatura bem esquisita, torta, e que ela é metade humana e metade peixe. Então vejam bem, tem algumas coisas aqui, alguns elementos bem instigantes, sim, porém um pouco diferentes do que a gente costuma ver na obra de Shakespeare. Essa daqui, na verdade, é a segunda peça que eu leio dele, apenas. A primeira, que foi Romeu e Julieta, eu li o que? Há uns 10, 15 anos, mais ou menos, faz muito tempo, então, né, já vejam que eu comecei pelo final. Eu acho que foi, assim, uma incursão muito legal de um primeiro momento na obra de Shakespeare. Vocês podem começar por, sei lá, Hamlet, né, as mais conhecidas, mas eu gostei muito de ter conhecido, então, A Tempestade, e é sobre ela que eu vou comentar aqui nesse vídeo e tentar fazer você ler também, porque, nossa, que maravilhosa. Bom, pra mim ela é sobre vingança. Temos o Próspero, o protagonista, querendo vingança, já explico por quê, mas mais do que isso, pra mim ela é sobre, sei lá, redenção talvez, mas principalmente sobre perdão. E isso é algo muito bonito, ainda mais nas mãos de Shakespeare. Próspero, então, ele era o Duque de Milão, então o governante máximo ali daquela cidade, daquela localidade. Porém, o seu irmão Antônio vai usurpar o seu poder. É claro que Próspero era um governante um pouco relapso, por isso que aconteceu do irmão dele tomar o poder, colocá-lo junto de sua filha Miranda, que tinha apenas 2 anos, numa embarcação com furos para que eles morressem. Então assim ele pudesse, né, exercer o poder de uma forma plena, sem que o irmão ou a que iria herdar tudo aquilo pudesse interferir em seus planos. 12 anos vão se passar e é aí que nós temos o presente da peça, quando a história começa aqui pra gente. Quando isso se dá, na verdade nós temos uma embarcação, né, na qual está o rei de Nápoles, vindo do casamento de sua filha junto com a corte, a qual pertence Antônio, o próprio irmão do Próspero, protagonista de A Tempestade, que usurpou o poder. Então nós temos a corte nessa nau, nessa embarcação, que vai sofrer então, diante de uma tempestade, um naufrágio. O que a gente fica sabendo logo depois é que toda essa situação é orquestrada pelo próprio Próspero, que é um mago e que finge tudo isso. Na verdade, ele vai deixar a sua filha Miranda, que agora já tem o que, 14, 15 anos, né, porque 12 anos se passaram, ela vai falar assim, mas pai, olha só, por que você tá fazendo isso, sabe, com essas pessoas, o que elas fizeram pra você? E aí ele vai explicar, vai deixar tudo às claras e também vai explicar, tentar tranquilizá-la, falando que aquela tempestade era só uma ilusão, né, que ele estava criando aquilo, que ela não existia, que eles estavam todos salvos. A corte, todo mundo que sofreu ali o naufrágio, vai parar então nessa ilha e Próspero vai separar alguns núcleos. De um lado vai ter o Ferdinando, filho de Alonso, rei de Nápoles, perto ali da caverna onde ele mora há 12 anos com a filha Miranda. De outro nós teremos a corte propriamente dita, então Alonso, Sebastião, que é o irmão dele, o próprio Antônio, que agora é rei de Milão, então o irmão de Próspero, Gonzalo, conselheiro responsável pela sobrevivência do Próspero e da Miranda 12 anos atrás, por conta de sua compaixão, que foi lá e colocou livros e mantimentos naquela embarcação toda furada. E no outro núcleo, no terceiro, Trínculo e Stefano, que são aí o bobo da corte e o camareiro, se não me engano, do rei Alonso. Esse núcleo é a comédia mais superficial, assim, que nós temos nessa peça. Porque de resto, isso me deixou, assim, com uma pulga atrás da orelha. É tudo tão lúgubre, sabe? Ainda mais porque se trata de irmão tentando matar o outro. É tudo uma questão, assim, bem louca que pra mim, hoje, leitora do século XXI, não se encaixaria numa comédia.
Mas toda comédia, na verdade, vem de um desconcerto, sabe? De toda a situação e das falas que são criadas pelo Shakespeare e que vai sim realmente ser uma coisa, além de desconcertante, irônica. Quanto à questão dos personagens, eu tenho que ressaltar mais dois, principalmente, porque são, assim, dão vida a essa peça. Estou falando de Caliban, que é o escravo do Próspero, que já estava ali naquela ilha quando ele chegou junto de Miranda, e que é aquela criatura metade homem, metade peixe que eu falei no começo do vídeo pra vocês. Próspero meio que vai criá-lo, ser o seu pai, mas ele é órfão, tá? Sua mãe, Sícoras, que era uma feiticeira argelina, ela o teve junto de um demônio marinho, então por isso que ele é meio a meio. E Próspero, na verdade, vai ser um pai assim relapso, vai, enfim, ser uma pessoa realmente horrível para a criação de Caliban. E Caliban pode nos levar a lembrar do ensaio de Montaigne sobre canibais, mas ele não tem nada a ver com canibalismo, apenas essa questão da natureza, do homem, assim, da natureza mesmo, que não está em contato com a civilização, mas que a partir então de Próspero, Caliban acaba sendo corrompido, digamos. E também estou falando de Ariel, aquele espírito do ar e do fogo. Ariel, na verdade, é quem faz a peça acontecer. Tudo que acontece na peça é trabalho de Ariel, que está amando do Próspero. Isso porque Ariel, esse espírito, ele estava enclausurado, estava preso dentro de uma árvore por conta de Sicorax, aquela feiticeira, e quando Próspero chega, o mago vai libertá-lo dessa prisão na árvore, porém vai prendê-lo a si e durante 12 anos vai fazê-lo trabalhar para si mesmo. Então, nós temos aqui essa relação de escravidão, talvez, sim, na qual um espírito está preso ao mago, né? Tem que aí prestar serviços para ele, e justamente aqui no presente da peça nós temos essa tentativa de libertação por parte de Ariel, falando assim: tá bom, eu vou fazer essas últimas coisas para você, eu vou provocar toda essa vingança junto contigo, mas em troca eu quero a minha liberdade, tá bom? Depois disso eu não vou ser mais o seu escravo. Por mais que a Tempestade tenha toda essa questão de elementos da natureza, terra, água, ar e fogo, ainda assim, para mim, ela é muito mais interior do que uma questão física, sabe? E tem, eu acho que a principal citação, assim, dessa peça que fala um pouquinho sobre isso. Na página 105 da tradução que eu li, na verdade, fala assim: nós somos feitos do mesmo estofo dos sonhos e a nossa curta vida está encerrada entre dois sonhos. Ou seja, nós somos sonhos e nossa vida é feita por eles. É lindo isso. Se a gente for parar para pensar, realmente faz total sentido. Ainda mais diante de tudo que Shakespeare coloca pra gente aqui nessa situação tão desgraçada para alguns, sabe? Mas nós estamos falando de uma peça que não termina de uma forma trágica. É por isso que ela não é considerada uma peça trágica, tá? Ela é considerada uma comédia porque tudo termina bem, ou relativamente bem, não vou dizer o que acontece. Porém, toda a questão dessas pessoas, dessa corte, das pessoas que fizeram mal para Próspero estarem ali naquela ilha, é sim uma vingança do Próspero, tá? Então ele tá tentando ali dar uma lição de moral nessas pessoas, mas de acordo com a sua situação atual, depois de 12 anos tentando sobreviver ali com a sua filha, sozinhos, quase sozinhos por conta de Ariel, desses espíritos, e também de Caliban, que não é considerado um espírito, né, meio humano, tudo muda, né? Não é mais aquela questão de 12 anos atrás. Então é muito interessante ver isso, e o que vai acontecer a partir disso, sabe? A partir desse contato que Próspero novamente tem com aquelas pessoas que, enfim, fizeram parte da sua formação e são a sua família. Tenho que ressaltar também que Ferdinando, né, o primeiro núcleo que eu falei pra vocês, vai se apaixonar por Miranda. E nisso nós temos então a união de Milão e de Nápoles, dois reinos ali da Itália, né? Lembram que eu falei que essa peça é muito mais sobre perdão do que sobre vingança? Pois bem, eu acho que esse romance, né, essa união, tem muito a ver com o desfecho da peça e também com essa questão toda de redenção e tal. É muito bonito ver tudo isso, é muito legal estudar e ler coisas que falaram sobre essa peça. Então eu tenho aqui 2 livros, tá? Com textos críticos sobre a Tempestade. Eu li primeiro esse daqui,
que são textos da própria tradutora de todas as peças, ou quase, acho que são todas as peças de Shakespeare. Então, a Bárbara Heliodora, nesse livro, O que as peças contam, tudo o que você precisa saber para descobrir e amar a obra do maior dramaturgo de todos os tempos. Porém, vou dizer pra vocês, eu não gostei muito desse texto que eu li aqui de A Tempestade. Na verdade, eu não gostei quase nada, tá? Achei um pouco raso, achei que faltou abordar coisas bem importantes, mesmo que rapidamente, sabe, en passant, que são importantes mesmo no enredo dessa peça e que ficaram de fora aqui. Então, assim, se você ainda não leu A Tempestade, é um bom texto. Se você já leu A Tempestade, não é um bom texto, procure outras coisas, tá? Esse daqui é mais ou menos um resumo da peça, não é um texto crítico, ok? Eu fui ler pensando que seria um texto crítico, porém eu encontrei isso nesse livro aqui, que é Shakespeare, A Invenção do Humano, do Harold Bloom, que é um grande crítico de Shakespeare, é uma referência na área mesmo. Porém, sempre poréns aqui nesse vídeo, né? Por mais que eu tenha gostado do texto do Harold Bloom a respeito de A Tempestade, ainda é muito legal isso, tá? Eu não concordei inteiramente com ele. Em muitos pontos eu falei, não concordo com isso. Eu encontrei um errozinho, assim, de enredo que tá aqui. Mas, fora isso, eu achei interessante porque o texto me fez pensar o que eu mesma penso a respeito dos pontos que o Harold Bloom abordou aqui. Concordei com muita coisa que ele falou, mas também discordei de outras várias. Então, fica aqui a indicação também desse livro aqui, que vai falar sobre todas as peças, tá vendo? É bem gordinho. Para terminar esse vídeo, eu quero só comentar um pouquinho mais sobre a figura central, que é Próspero, que eu disse que talvez daria até um título melhor para a peça que não A Tempestade. Mas Próspero, então, é a tradução italiana de Faustus, que na literatura a gente encontra em muitas obras clássicas, inclusive, né? Faustus significa aquele favorecido, a pessoa favorecida. E, para Harold Bloom, o Próspero, então, seria uma espécie de anti-Fausto, né? Que pra gente, então, a gente pensaria, poxa, tudo o que aconteceu com ele, o irmão usurpando o poder, tentando provocar a sua morte, então ele realmente não é nada favorecido, ele é um anti-Fausto. Porém, né, depois de lida a peça, a gente percebe que talvez, ok, seja isso, mas não tanto, sabe? Tudo indica que não tanto, mas também por outras perspectivas que você tiver do final, que é um pouco em aberto, assim, deixa algumas coisas em aberto, você pode realmente interpretar como um anti-Fausto. Esse protagonista, apesar de ser mago e tão poderoso, ele é um pouco antipático, assim. A gente entende muitas questões que ele coloca em cena, mas em momento algum eu fiquei, assim, gostando tanto dele, sabe? Como deveria acontecer depois de tudo. Interessante isso, é um personagem que ele é muito poderoso, muito importante pra peça, porém ele é um pouco antipático. Ah, meu Deus, tem tanta coisa que eu anotei sobre essa peça, que eu li sobre ela, e que eu queria abordar aqui com vocês, mas esse vídeo já tá grande, mesmo assim eu só fiquei no superficial. Então eu indico fortemente a leitura de A Tempestade, também a leitura desses outros textos e de outros mais que vocês, porventura, encontrarem por aí, porque é óbvio, tem muita coisa escrita sobre Shakespeare, inclusive sobre A Tempestade, uma das peças mais encenadas dele. Assim. Espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje, eu sei que não é uma peça assim tão comentada quanto Rei Lear e, enfim, outros mais, Hamlet, que é o que eu quero ler depois daqui. Então, mais pra frente, eu venho trazer uma outra obra que interpreta essa daqui, mas é da Margaret Atwood. Então, pra você que está até esse momento do vídeo, espere, aguarde que eu vou trazer uma outra super indicação de um livro que, assim, foi um dos melhores do meu ano, tá? E que tem muito a ver com A Tempestade, é por isso que eu li A Tempestade. Mais pra frente a gente conversa mais, então, sobre todo esse universo shakespeariano. Muito obrigada por permanecerem até esse momento. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!